Ó, olha aqui então, como vocês aqui podem ver, vo- tem aqui um globo na parte de baixo da tela. Vocês podem escolher a interpretação. Vocês têm as línguas em que vamos falar hoje: espanhol, português e também o francês. Então, por favor, espero que isso funcione. E nós vamos repetir essas instruções de vez em quando. Alô a todos. O meu nome é Anabela. Eu trabalho para essa rede de ação climática internacional. É um prazer convidá-los aqui hoje a esta reunião. Esta reunião está sendo organizada pela Cúpula dos Povos. Como vocês sabem, é um esforço global, dirigido pelos movimentos sociais brasileiros, organizados por eles. Nós temos interpretação hoje, então escreva no chat se algo não estiver funcionando para tentarmos solucionar. Eu serei a co-moderadora de hoje, justamente com Francisco Nóbrega Silva. Eu vou deixá-lo se apresentar. Ele vai se apresentar. E eu acho que em português. Olá, bom dia a todos e a todas que acompanham no dia de hoje nosso webinar. Obrigado, Anabela. Eu sou Francisco Kelvin, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens e da Cúpula dos Povos. E no dia de hoje, junto com a Anabela, vou ajudar na condução, na coordenação dos trabalhos do nosso webinar. Todos e todas sejam bem-vindas e bem-vindos a esse espaço, nosso primeiro webinar do Eixo 3 da Cúpula dos Povos, esse processo de convergência, agora há pouco menos de 2 meses, né, de novembro, da cúpula que acontecerá em Belém, do Pará, durante a COP30. Bem-vindos e bem-vindas. Agora eu vou falar em inglês e mais tarde eu voltarei à minha própria língua, mas só para dar as boas-vindas novamente para todos aqui, só algumas palavras sobre o que nós faremos hoje. Gostaria de compartilhar com vocês e espero que isso ajude vocês a entenderem o que vai acontecer hoje. Ok, então eu já falei sobre isso, agora sobre a agenda. Vocês vão ouvir inicialmente uma introdução rápida sobre o processo da Cúpula dos Povos e o trabalho que tem sido feito até agora, e sobre essa transição inclusive popular. Teremos um painel maravilhoso, com vozes de diferentes geografias, trazendo para nós algumas informações importantes e sobre as demandas do povo para essa transição inclusive popular, à medida que nos preparamos para a Cúpula dos Povos. Depois disso, vamos nos dividir em salinhas de breakout, umas salinhas especiais, para olhar para essas demandas, as propostas, e depois, no final, voltaremos todos aqui para o plenário e falaremos um pouco sobre o que foi conversado nessas linhas de breakout e decidir os próximos passos. Vamos então ter agora a Colleen falando sobre o progresso que foi feito até agora. E vocês me digam se preferem que eu continue compartilhando a tela ou não. O que vocês preferem? Por favor, Anabela, se puder continuar, Ok, continuarei então com a tela compartilhada. o próximo slide, por favor. The next one. Thank you. Como a Anabela trouxe, a Cúpula dos Povos é esse processo de convergência que agora há 2 anos, né, tem se reunido, retomado um processo
de protagonismo histórico, não só da sociedade civil do Brasil, mas do mundo, diante de grandes e mega eventos, né, no qual a gente tem no Brasil, que retoma desde o processo no qual a gente teve o Fórum Global em 1992, né, com 92 no Brasil, os fóruns sociais, a Rio+20, enfim, todo o processo de cúpula que foi organizado durante as COPs pelo mundo, durante esse período histórico, e tem sido um processo de convergência que tem se dado, em especial, em torno de seis grandes eixos. O nosso, aqui no caso, o eixo 3, que é o eixo da transição justa, inclusiva e popular. Esses eixos, né, assim como o nosso eixo, o eixo 3, tem sido o espaço de convergência dessas organizações, de formulação em conjunta em torno desses grandes temas. E, ao mesmo tempo, tem sido também a principal forma na qual a cúpula dos povos tem se territorializado, que a gente chama aqui no Brasil, ou seja, tem ido e encontrado, né, diretamente as nossas comunidades, os nossos processos organizativos, né, enquanto esse enraizamento, esse fortalecimento de base e territorial, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, né? Então, em eventos que já tem se dado, em processos, né, que também têm culminado para esse processo de formulação em torno dos eixos. O nosso eixo, a a transição inclusiva justo e popular, ele tem alguns elementos iniciais, fruto do debate, do acúmulo, né, das organizações no qual fazem parte a Comissão Política da Cúpula dos Povos. Em seguida, podemos compartilhar para quem não teve acesso a esses pontos iniciais, mas esse é o primeiro webinar que nós fazemos, né, com as mais de 1.000 organizações que são signatárias e que estão nesse processo da Cúpula dos Povos para a convergência em conjunto em torno desse eixo. E aí, nossa proposta é que não só esses eixos de convergência, assim como nosso eixo de transição, seja esse espaço de unidade, territorialização, formulação em conjunto em torno desses temas, mas, ao mesmo tempo, eles vão ser a base para a construção da declaração política da Cúpula dos Povos, lá em novembro, em Belém do Pará, dos nossos processos de incidência, no qual nós vamos fazer com a estratégia que tem sido desenhada dentro e fora da COP30, e, ao mesmo tempo, a nossa programação da Cúpula dos Povos em novembro do Pará, em novembro no Pará, que reunirá mais de 10.000 pessoas, também tem como parte tanto as plenárias, que vão ser o processo de consolidação dessas formulações conjuntas, no qual temos feito, inclusive uma plenária do tema transição, nós teremos lá, né, para consolidar essa elaboração, esse processo, essa caminhada conjunto, e ao mesmo tempo teremos lá as nossas atividades enlaçadas, né, como parte da programação da Cúpula dos Povos. Então, as atividades enlaçadas do eixo transição, no qual nós vamos construir a partir desse webinar, elas também serão muito baseadas, né, nas discussões, nas formulações, nos temas no qual nós conseguirmos aqui em conjunto, no tema transição, debater, discutir, organizar, sistematizar, enfim, e que vão ser fruto desse processo. Então, a ideia é que nós tenhamos, né, um documento, uma formulação em conjunta do tema transição até outubro, que isso sirva para balizar a nossa programação da nossa plenária, das atividades enlaçadas que nós teremos e, ao mesmo tempo, os subsídios para a nossa declaração final e essa estratégia que vem sendo desenhada. Anabela? Obrigada pela sua introdução. Nós colocamos aqui no chat um link, que é basicamente aquele trabalho inicial, que foi o começo da conversa em todos os eixos e que tem sido traduzido em todas as línguas. Vocês podem acessar. Nós gostaríamos de começar a nossa conversa com este painel maravilhoso
que, como eu falei, vem de várias convergências, vários movimentos sociais com reflexões sobre esta transição inclusiva popular. O que precisamos fazer para avançar nesta transição popular ju- justa e inclusiva? Gostaríamos de começar este painel com Kira, da Confederação dos Sindicatos das Américas. Ele tem trabalhado nisso por muitos anos. Logicamente, teremos, ouviremos as vozes de todos os trabalhadores na conversa. Então, se você puder, Kyra, salientar os pontos principais à medida que trabalhamos sobre para a Cúpula dos Muito Povos. obrigada, Anabela. Bom dia a todos. Desde a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras da América CSA, fundada 27 de março de 2008, com uma representação de 55 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras das Américas, que conformam 50 organizações de 21 países. Já definimos também trabalhar a dinâmica do tema de ambiente e trabalho. Para nós, desde CCA, é muito importante trabalhar essa temática sobre vários aspectos que impactam os trabalhadores no marco de perdas de emprego, setores vulneráveis, riscos trabalhistas, que aumentam os riscos nos locais de trabalho, como o tema do estresse térmico, os trabalhadores agrícolas. Para nós é muito importante o tema dos deslocamentos laborais de milhões de pessoas na América Latina, os eventos climáticos externos, como afetam, modificam as atividades econômicas e especialmente a cultura sindical que na região não favorece do tema de saídas democráticas frente às crises. Esses são os contextos iniciais e isso leva a gente a reconhecer especialmente esse vínculo entre o trabalho e o ambiente. Para nós, que não somos que não são categorias opostas, mas é um tema sindical, como uma construção sindical, nesse marco é muito importante ver no tema de transição justa uma perspectiva sindical onde seja possível que essa transição justa seja vinculada diretamente ou centralizada com o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras nas suas comunidades. Não apenas é uma transição de uma economia com baixo carbono, mas sim é uma economia que vai para social, ambientalmente sustentável e com justiça de gênero. E essas transições que estão no marco da transformação também tomem essa transição digital, a transição energética, especialmente a transição do modelo econômico. Os sindicatos têm que ser atores principais nesse processo para garantir o respeito dos direitos fundamentais, especialmente a liberdade sindical e a negociação coletiva. Isso também categoriza o trabalho como um princípio fundamental, central e de alcance maior para ver a parte produtiva como meio de vida das comunidades nos territórios impactados pela transição. Para a gente da CSA, isso é o que centraliza as demandas, principalmente nesse processo de preparação histórico nas diferentes COP. Mas especialmente na COP30, é uma centralidade do tema do que seria a transição justa, popular, inclusiva, equitativa e feminista. Essa transição justa sobre as demandas para essa preparação que estamos tendo na COP30, temos uma preparação com a Confederação Sindical Internacional e a partir da CCA também como uma construção coletiva como movimento popular, estamos nesse espaço de construção e nessa demanda que geralmente acompanhamos, é uma demanda por financiamento climático,
também pela luta contra as definições dos cumprimentos financeiros, não como seria um novo ciclo de endividamento, mas sim defendemos uma definição ampla da transição justa com a centralidade do trabalho e da justiça social. Estamos nessa disputa para procurar alternativas para a crise climática e a resposta da transição justa. Também gostaria de colocar também a perspectivas nessa agenda da negociação justa para o financiamento e os programas, especialmente da transição justa em nível nacional e junto com a demanda dos trabalhadores e trabalhadoras que impacta uma articulação regional com um compromisso maior dos governos da região com uma agenda climática que seja ambiciosa, mas a gente não está lutando sozinhos. Temos que ver esse conceito de transição justa que faça parte de uma agenda unitária de consenso, movimento sindical e que seja um consenso com movimentos, setores sociais aliados para construir juntos e juntas nesse espaço. Para nós é uma dimensão com relação ao tema ambiental e também para ver desde a CCA vai lutar contra as grandes corporações em espaços como a Jornada Continental contra o neoliberalismo e centra o tema ambiental no marco da integração em processos como a Jornada Latino-Americana e Caribenha pela integração dos povos. Por isso, esse espaço de luta do movimento sindical com uma construção coletiva como parte das comunidades, como parte de outros movimentos, não apenas com um olhar pelo lado dos trabalhadores, mas sim marcando essa necessidade de centralizar esse tema de transição justa, o tema do trabalho. Essa seria nossa colocação no momento. Tenho certeza que com todos os participantes que estão aqui no webinar, muitos companheiros sindicalistas que damos as boas-vindas e eles e elas, assim como os outros movimentos, damos as boas-vindas para que coloquem suas perguntas, comentários no chat. Muito obrigada, Kaira, pela intervenção importante. Agora, quero convidar a companheira Susan. Estão nos ouvindo? Lembrem-se de clicar no globo de interpretação, mesmo para aqueles que estão falando ou estão acostumados a ouvir inglês. Mesmo que sejam políglotas, que falem 4 línguas, por favor, utilizem o serviço de nossos intérpretes profissionais, clicando no globo. Susan. Ela não precisa de apresentação, mas sim reforçar o movimento feminista nesse espaço de debate sobre a transição justa. Susan, as suas ideias, nos minutos, queremos saber o que precisamos fazer o mais antes possível para avançar nessa transição justa. Agora com você, Susan. Muito obrigada. Meu nome é Susan, da World March of Women da Indonésia. Então, falando sobre transição, é, é um tema desafiador que estamos desafiando. Falando como que a COP30, nós, nós temos uma agenda relacionada ao clima que devemos seguir.
Na perspectiva da justiça das mulheres, essa transição, temos enfrentado um grande desafio, porque o conceito que está sendo acontecendo pelo mundo e não está alinhado com o problema da transição justa. Nós sabemos que tem uma enorme perspectiva econômica, não somente está acontecendo. Mas isso é uma das coisas que nós tentamos fazer nessa transição justa e com relação ao aspecto econômico. Isso é uma coisa que está em progresso. E como vamos fazer essa transição justa? Como vamos nos certificar que todas as mulheres, as, ah, as, principalmente as mulheres da periferia, sejam parte disso, nessa transição justa? Porque em alguns lugares não há participação de mulheres. A perspectiva das mulheres tem sido esquecida. Então, por exemplo, na promoção da energia renovável, às vezes o que tem sido promovido, muda, ou seja, essa dependência de combustíveis fósseis, tentando transicionar para coisas elétricas, mas às vezes isso fica esquecido. O uso de carros elétricos é outra área que nós temos tentado trabalhar com relação também às minas de níquel que existem em algumas áreas. Temos esse projeto também solar, que tem continuado também com relação aos oceanos, aos itens de silicone, que tem se tornado muito popular. Mas com relação a essa energia renovável, esse conceito, como é que onde as mulheres se posicionam no meio de tudo isto? Como podemos ter uma participação significativa neste conceito? As mulheres não estão sendo promovidas. Precisamos ser capazes de decidir o que vamos usar e o que vamos propor com relação às terras e ao oceano. Quando se trata de oceano e de terras, isso está acontecendo ao redor do mundo, essa apropriação das terras, principalmente terras que pertencem às mulheres. Tem outra coisa também relacionada ao clima. Várias coisas têm sido promovidas. Das organizações de conservação, por exemplo, têm promovido essa agenda climática, mas sem preocupação com o direito do proprietário, se for uma mulher. Às vezes eles promovem a conservação em nome da ecologia, em nome do oceano, do clima, mas o fato é que eles esquecem da relação entre as mulheres e a terra, e mulheres e homens, esse relacionamento holístico. Isso, é sentido em todo o mundo. Mas quando falamos sobre a COP30, realmente é um desafio para nós. Temos falado muitas vezes em, ah, em- que o que percebemos é que temos vários atores, incluindo os capitalistas, os oligarcas, falando sobre o tópico do clima, mas eles só querem ter rendas, só querem lucrar. Essa que é a agenda que está por trás de tudo. Esse é o nosso desafio. Como podemos assegurar que as mulheres têm o direito de escolher e o direito à terra, direito ao oceano? E também é importante, nós temos que parar de ter soluções falsas. Temos crises alimentares, crises climáticas,
e nós temos 100% o direito de escolher o que vamos fazer com nossas terras e com os nossos mares. Temos que nos certificar disto. Este é um projeto muito grande que nós temos lutado por isto. E outra coisa também com relação às mulheres, queremos promover esta economia solidária como parte deste mecanismo. Nós lutamos contra o capitalismo e seus desafios. A solidariedade econômica é a chave para isso. Como as mulheres podem se mobilizar, como eles podem ter ganhos econômicos em suas vidas de maneira justa. É isso que queremos promover. As mulheres têm sido esquecidas por muitos anos, elas têm que ser promovidas em, em cada milímetro do governo. Elas devem ser promovidas pelas organizações locais com relação à proteção do oceano, das terras. Há muitas pessoas já trabalhando nisso, mas temos que colocar os holofotes nessas pessoas, porque eles são os guerreiros genuínos, principalmente as mulheres que estão prometendo a nossa terra mãe. Temos que encontrar uma solução completa em todas as áreas. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Susan. Tantos pontos importantes. Muito obrigado como a transição está sendo usada contra as comunidades, contra as mulheres, em relação à extração mineral, energia, ou mesmo com relação a essa conversão ecofascista que você está referindo, mas também, por outro lado, quem são as pessoas que queremos colocar no centro das soluções e a importância da transição de justiça e também todas as questões que nós já compartilhamos, o que significa na COP, os desafios que nós estamos enfrentando. Então, agora eu vou passar para a próxima pessoa do painel para continuar com os Bem, nossos palestrantes. obrigado, Anabela. Nessa mesma linha, então, dando seguimento, nesses aportes, a gente queria já convidar o Ian Rivera, do movimento filipino por justiça climática. Ian, 6 minutes. Saudações, camaradas. Eu sou o desenvolvedor do Movimento Filipino pela Justiça Climática. Nós estamos na transição socioeconômica e transição política da sociedade contra o sistema liberal de opressão. Queremos uma economia sustentável para garantir que a temperatura global não exceda os limites aceitáveis. O caráter da transição é fundamental e da mobilização dos trabalhadores e das pessoas e setores mais vulneráveis, pessoas da sociedade, garantindo o desenvolvimento industrial do planeta não atrapalhe o desenvolvimento sustentável. Então, a transição tem que acontecer com uma noção de justiça climática. Tem que levar em consideração a responsabilidade histórica. Então, os elementos básicos propostos na transição, que nós precisamos de uma transição em larga escala, uma transição sistêmica para diminuir a temperatura global para 25 graus.
E o que é a proposição para a COP 30 em 2025? O resto dos países precisam de ser descarbonizados, os países. Precisamos e, e, e para podermos ter uma restauração completa. E para permitir que os países do Sul façam essa transição energética para reconstruir a economia nacional, isso é dependente de coisas externas, a economia extrativa e suas premissas, a destruição, a extração exagerada, guerras, agressões. Com a transição para uma transição justa, uma urgência é necessária. Isso vai motivar essa transição justa. Mas com o Estado neoliberal, os movimentos dos povos têm essa primazia. Precisamos estabelecer um Estado democrático, temos a tarefa de construir e reconstruir a sociedade, e precisamos fazer isso rapidamente, e temos somente uma pequena janela. A catástrofe do clima está aqui. Temos que estabilizar a temperatura da terra. Temos que. Isso acontece por causa da extração, da produção, da distribuição incorreta e não está baseada nas necessidades dos povos. A acumulação, mas sim pela acumulação e concentração de riquezas. As corporações e as elites são culpadas disso. Temos visto a destruição do meio ambiente, da natureza, seus produtos, suas funções, a privatização e o lucro. Essa é a lógica desse sistema. Precisamos transicionar para uma nova ordem mundial, onde as necessidades das pessoas são reconhecidas e respeitadas, onde os recursos são democraticamente e equitativamente distribuídos e gerenciados. E precisamos ter uma compatibilidade com a riqueza do planeta e com os seus ecossistemas, senão a humanidade não vai poder continuar. Muito obrigada. Obrigado, Ian. De fato, uma reflexão de uma visão crítica das contradições da guerra e também do neoliberalismo no atual momento, que tem aprofundado a crise climática. E seguindo, nós já queríamos convidar a companheira Marina Agortsimivor, espero ter falado certo, da Africa Justice Transition Network. Marina, por favor, 6 minutos. Obrigada. Olá a todos. Marina, prazer em conhecê-los. Muito obrigado. Então, para nós, é parecido com o Ian já disse, com relação à definição da transição na indústria fóssil, a transição na África. Uma das coisas que nós estamos Então, eu estava dizendo que nós estamos trabalhando na transição
energia para as pessoas e não por lucro. Nós estamos enfrentando isso com relação aos combustíveis fósseis, mas é também não somente uma conexão de novas energias. E precisamos da participação democrática das comunidades e também estamos trabalhando no desenvolvimento de princípios de liderança africanos e também estamos buscando financiamento. En- Então, como nós garantimos o financiamento, não, também estamos tentando medir a, a- na fase da transição. No caso da África, as comunidades estão numa situação difícil. A nossa terra está poluída, eles não podem fazer nada. E como podemos garantir uma transição justa, essa reabilitação do meio ambiente que tem sido degradado, água poluída? Temos que ter responsabilidade corporativa. Estamos também pedindo ou propondo uma transição que seja resiliente, que tome conta dos sistemas públicos. Acreditamos nisso, nessa transição energética. Mas vai além disso. Tem também o custo dos cuidados de saúde, a soberania alimentar. Precisamos assegurar que todos os sistemas e processos entrem nessa transição para ter uma vida melhor para as pessoas, ou mudando o sistema que temos contra esse sistema destrutivo. Estamos também pedindo por uma descentralização da democracia, um espaço para as pessoas nesse processo comunitário e que nós possamos desenhar os nossos sistemas de energias que funcionem para as pessoas da África. Outra coisa que estamos pedindo é por essa justiça econômica, esse crescimento não só para nós, mas uma transição que priorize as necessidades do povo sobre os lucros corporativos. Essa transição inclui também coisas como a distância, trabalho dignificado, serviços públicos para as pessoas, e que não explore os trabalhadores e que nos ajude a sair da pobreza na África. Estamos esperando que essa transição seja justa, que reduza as desigualdades e que não continue a nos dividir. Nós estamos pedindo por essa transição justa e que ela inclua uma, a inclusão do gênero e dos trabalhadores jovens que têm sido excluídos nesse processo. Temos que nos assegurar de que essa igualdade de gênero esteja em todas as políticas. Os nossos trabalhadores do setor de energia fóssil precisam ser protegidos. E a última coisa que eu queria falar é com relação a essa justiça que não crie dívidas para nós aqui na África e que os recursos de financiamento, os empréstimos sejam direcionados para as comunidades. Temos tido problemas com os mercados de carbono, com greenwashing corporativo, e isto continua a acontecer. Precisamos de ajuda, de justiça, para essas reparações climáticas. Acreditamos que o processo, para ser justo, tem que incluir as pessoas no processo e não excluí-las, e não excluí-las mais ainda. Então, precisamos construir uma agenda africana e para construir o nosso próprio sistema com justiça, dignidade e soberania, e que seja liderado pelas pessoas africanas, baseadas na realidade das suas vidas e das suas comunidades. Muito obrigada. Obrigada, Marina, por todos os aportes. De fato, a transição passa também, acho que é importante ressaltar, por estabelecer uma agenda, né, de responsabilidade corporativa, retomar o papel do Estado, né, do público,
nas vidas das pessoas e, ao mesmo tempo, uma outra economia que construa melhores condições de vida, de participação efetiva da maioria da população nas decisões, né? E já passando para o próximo convidada, na verdade, antes de informar que o companheiro Tom Goldtooth, da rede indígena dos Estados Unidos, não vai conseguir entrar no nosso webinar nessa sessão inicial, então já queríamos passar para a Fabiola Latino, do Coletivo Nacional dos Eletricitários e da Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia do Brasil. Fabiola, 6 minutos. Obrigada, Kelvin. Um bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom, para poder colocar, né, um pouco da visão da Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia sobre essa questão da transição energética, primeiro temos que entender quem somos, né? E nós somos uma organização que conseguiu juntar instituições e entidades sindicais, movimentos sociais do campo e da cidade, incluindo eletricitários, o movimento dos atingidos por barragem, professores, trabalhadores do campo do petróleo, estudantes. Para quê? Para que a gente pudesse fazer um debate, né, sobre a matriz energética, não só brasileira, mas também como é que isso se coloca a nível mundial. Dentro da plataforma, nós começamos uma série de atividades na intenção de conseguir encontrar os nossos pontos de convergência, já que temos visões muito diversas, e é o que acontece entre nós aqui, quais são os nossos pontos de convergência com relação ao que é uma transição energética justa. Claro está, né, que nós estamos nesse momento numa crise econômica mundial, que perpassa vários aspectos. É uma crise política, ela é uma crise geopolítica, é uma crise ambiental, chega a ser uma crise moral, em que nós vemos, né, claramente que há um deslocamento da supremacia americana para outros países, os BRICS, mas muito mais forte a China, e que para poder garantir essa supremacia, né, essa hegemonia que antes havia, se colocam processos de guerra, se coloca um processo de genocídio, né, no caso da Palestina, se coloca também a entrada do capital financeiro em cima dos nossos países do sul global, porque uma forma de dominação é também estar presente nos nossos territórios, e essa entrada se dá a partir do capital financeiro para dominar, né, dentro dos nossos países, em especial aqui no Brasil, as nossas empresas privadas e estatais. A partir do momento que você tem o capital financeiro internacional dentro das nossas empresas estatais, acelerando processos de privatização, nós temos presente um outro aspecto do norte global, dando a linha no que é a transição energética, né, nos nossos países. Então, essa transição, para nós hoje, ela está em disputa, né? A solução que tem sido posta para os nossos países, ela não é uma solução de fato e de direito. A solução que a burguesia, que o capital nos impõe, não são soluções. Eles ganham a cada passo dado, inclusive em cima, né, dos nossos territórios. Quando se coloca apenas a mudança de matriz energética, sem pensar isso, com uma integração com os serviços públicos, indústria, transporte, saúde, educação, transferência tecnológica, é dizer, vocês continuarão submetidos à nossa lógica, né? Então, essas questões, elas precisam aparecer quando nós estivermos discutindo a transição energética justa que queremos. Hoje, nós temos a entrada dessas multinacionais, onde elas desapropriam territórios, onde há um processo de grilagem de terras, onde se deixam os impactos sociais e ambientais nos nossos territórios, enquanto eles geram crédito de carbono para continuar poluindo nos seus países.
E se nós paramos para pensar no nosso caso brasileiro, pelo menos, em que a nossa matriz energética, né, ela já era diferente do que está posto para o norte global, nós não teríamos a necessidade de um aceleramento nesse processo. Né? Mas e por que o aceleramento? Porque interessa a quem nos domina. Então, nós temos que ter essa visão de que essa crise ela está sendo colocada para nós de cima para baixo e que nós precisamos encontrar essas maneiras, esses pontos de convergência para encontrar essa solução, né, sobre uma transição energética justa, que seja efetiva, que não gere pobreza energética para além da questão climática. Essa solução tem gerado pobreza energética em muitos territórios, tem feito uma distinção racial, de gênero, né, de exclusão desses povos em cima desse processo de transição. Então, nós estamos, pela plataforma, como somos muito diversos, fazendo um documento base que nos leve para a COP30, já que nós estamos trabalhando com um grupo de atingidos, um grupo de campesinos, grupos de trabalhadores do setor elétrico, do setor energético, né, do petróleo. Nós temos professores e estudantes e tentando convergir entre nós posições que possamos estar contribuindo, né, na COP30 em Belém. Obrigado, Fabiola. Sem dúvida, muito importante a contribuição que a plataforma Operário Camponês de Água e Energia, essa articulação brasileira, tem nos dado no último período histórico em torno, principalmente da discussão da transformação, né, ou da construção de um novo modelo energético no nosso país, no Brasil, e também servido de exemplo, né, esse processo de articulação entre trabalhadores, populações atingidas, camponesas, mas também urbanas, né, em um processo conjunto, discutindo, construindo um modelo energético popular que queremos. Obrigado, e já estamos então finalizando. Como eu falei anteriormente, o Tom não vai conseguir estar conosco, então esse é o nosso diagnóstico inicial, né, de falas de diferentes partes do mundo, né, contribuições, e a gente queria então já passar para a segunda parte do nosso webinar, que é o processo de discussão que vai se dar a partir de agora nos break rooms. Eu queria pedir para a Anabela compartilhar a tela, se possível, Anabela. Também. É importante saber o que vocês estão pensando, coloquem tudo no chat. E compartilho também a minha tela para saber quais são as perguntas que vão todos trabalhar. Aqui, vamos ver. Sim, obrigado, Anabela. A Anabela fala inglês, depois ela fala francês e depois agora ela foi para o espanhol, né? É ótimo. Muito bem, então. Nós vamos agora, eu acho que como a Anabela nos trouxe, se tivermos elementos já, seria importante mandar no chat, porque a gente tem uma equipe de síntese que também está nos ajudando a pegar elementos aqui, né? Tanto das falas, mas também do chat, para esse nosso processo de formulação conjunta. Vamos então para a nossa segunda parte do nosso webinar, em que a gente vai tentar nos dividirmos em salas para debates e com duas perguntas centrais que vão guiar esse nosso trabalho nos próximos 30 minutos. A primeira delas, se tem elementos no qual as falas aqui pelo tempo também, né? Um tempo curto, apesar de nós
tivermos a oportunidade de ter pessoas de regiões diferentes do mundo e de diferentes perspectivas, né? Falas de trabalhadores, falas de comunidades que estão construindo processos, fala do movimento climático, enfim, falas de diferentes perspectivas. Mas a primeira questão é, então, se tem elementos importantes no qual não surgiram aqui nessas falas de diagnóstico, de debate, das construções no qual a gente tem feito. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, frente a esse diagnóstico no qual nós tivemos aqui, frente a essas realidades no qual os nossos painelistas também nos trouxeram, né? Como nós podemos transformar e em conjunto, né, em forma coletiva essa realidade, né, e construir de fato uma transição que dialogue, né, com todas as experiências, as lutas e com essas diferentes perspectivas também. Então, dos trabalhadores, das comunidades, dos setores impactados por essa transição. Então, a ideia agora, a Anabela vai orientar os break rooms, mas essas duas perguntas são as perguntas centrais para a gente discutir em cada um dos break rooms. E aí, nós vamos ter, então, em cada uma dessas salas, a sala em espanhol, inglês, português e francês, alguns companheiros e companheiras que vão nos ajudar também na relatoria e trazer alguns pontos, né? Porque também em 30 minutos é pouco tempo para discussão e, ao mesmo tempo, é pouco tempo para escrever tudo, sistematizar tudo. Então, esses companheiros e companheiras vão nos ajudar a trazer pontos centrais só dessas discussões dos break rooms. Mas fiquem tranquilos que a ideia é termos todo o relatório e aí nos debruçarmos nos próximos dias sobre ele no eixo. E aí nós vamos ter em cada uma das salas os companheiros que vão, então, nos ajudar, e aí para todos terem a informação, do espanhol, a Lala da TUED e o Ivan da CSA que estão aqui vão nos ajudar a organizar esses pontos. No inglês, o Leon, que está aqui, do Waruwant, e ah, eu posso ajudar também, que eu não vi o João Pedro por aqui, ou eu ou a Anabela, talvez. Português, o Gilberto Servinski, que está aqui do MAB, e a Natália, da Marcha Mundial das Mulheres do Brasil, vai ajudar. E do francês, a Marie, que não vi se está aqui, a Anabela pode confirmar, vai ajudar. Ah, sim, ótimo. Vai ajudar, então, nessa síntese desses pontos centrais. E passo, então, para a Anabela, para nos ajudar nas orientações. Um pouco para compartilhar a instrução principal, porque não era a ideia principal, mas como movimento social, temos que nos adaptar às circunstâncias. Agora, Agora, vamos vamos compartilhar um compartilhar um link, link basicamente, nos vai tirar que dessa vai sala e vamos basicamente ir nos para os levar para uma breakout rooms. chamada. Se E que vocês se tiverem tiverem algum algum problema problema dessa nessa transição, transição da sala grande para a sala podemos pequena, ajustar. que seja justa, todos têm algum contato para nos avisar. Então, podemos, talvez, se acontecer alguma coisa, o que colocaríamos como com E contato? poderíamos Quem fazer um seria o contato contato para que avisem? bem, alguém está Bom, mandando coração, qualquer então, coisa, mandar nos uma enviam uma mensagem ao mensagem, por favor, coordenador, para a que pessoa que podemos convidou ajustar. você para esse evento. Vou pegar Vou o pedir que, link, enquanto vocês clicam clicam nesse no link link e para ir para vocês uma vão aí para próxima outra sala, sala, para os para o grupos de grupo de trabalho. trabalho, Então, a gente se vê é, ali em nesse poucos minutos. momento, Não, vamos vamos estar distribuir separados os por trabalhos idioma em seus nesse idiomas espaço. e Depois depois voltamos todos juntos vamos para fazer todos juntos voltar. o resumo de Está tudo. bem? Vamos torcer para Mandamos o que link, tudo cruzamos os aconteça dedos. bem. Quero imaginar que a minha companheira Andela, que está ajudando, já Estou foi pensando que para minha aquele companheira que breakout room está nessa manutenção para da receber técnica vocês. A gente se eh, vê em está se organizando para mandar um poucos link. Aí o segundos. link. Somos Somos 127. 127. A ver, vamos ver se vamos ser 127 quando passemos para o breakout room. Até Até logo. mais, nos vemos.
E voltamos aqui em E voltamos 30 aqui minutos entre por 30 e aí. 40 Mas minutos. Primeiro primeiro vamos sair, vamos depois para a vamos sala entrar. e depois voltamos aqui. Todos, eu gostaria de tirar uma foto do que está acontecendo aqui. Isso é muito engraçado. Todos com o nome de Francesca. Bom, estamos de volta. Kelvin, você também está aparecendo como Francesca. Você pode se renomear. Será que a interpretação está funcionando? Por favor, me digam se está. Vou, é, vou falar devagar para que a interpretação possa pegar bem. É, Todas as interpretações estão certas, a gente tem para todas as línguas. Só vou pedir que as pessoas que vão falar agora, que vão trazer os relatórios dos seus break rooms, que falem no começo, né, antes de começar a sua fala, que língua irão falar e que só falem apenas uma língua, porque aí fica mais fácil para os intérpretes, para não ficar falando duas línguas, ficar fazendo mixagem de línguas. Então, que falem apenas uma língua, tudo bem? Olá, obrigada a todos por estarem nesse encontro. O que vamos fazer agora é escutar algumas reflexões prévias dos companheiros e companheiras que estará fazendo a facilitação deste trabalho. E vamos compartilhar um pouquinho como que serão os próximos passos para a Cúpula dos Povos. Podemos pensar melhor como... vamos começar com Leo. Está por aí? Sim. Sim, muito obrigada. Eu vou falar em inglês. Eu sou o Leon. Nós temos o quê? 2 minutos? No nosso grupo, nós tivemos uma ótima discussão. Falamos sobre essa transição corporativa que está sendo vendida para nós por companhias de mineração, muitos governos, que é baseada na extração, no deslocamento das pessoas. Novamente, eu fiquei distraído aqui porque está aparecendo meu nome como Francesca, mas essa transição justa incorpora maneiras diferentes, como como as comunidades têm resistido às minerações, a esses projetos, com o entendimento desenvolvimento de uma maneira que podemos ter uma vida decente e que não seja, que o crescimento não seja medido pelo crescimento, o valor do crescimento econômico, pela expansão, mas a necessidade para o compreendimento, a compreensão da necessidade da energia para todas as pessoas e que esse consumo exagerado dos produtos, principalmente para as pessoas da América do Norte, em partes ricas da terra, isso afeta as pessoas da periferia, essa dinâmica do norte e sul, que se reproduz em países mais ricos, como vocês veem em parte da Itália, por exemplo, a indústria pesada tem marginalizado algumas comunidades
Tivemos muita discussão sobre extrativismo, modelos de transição que estão sendo promovidos. É importante desafiar os argumentos em favor da continuação da extração e da exploração. Também falamos sobre a necessidade de reconhecer essa análise de gênero, as dimensões de gênero, como isso funciona nesta reprodução de trabalho social não pago, que é desproporcional quando pensamos nas mulheres. Um reconhecimento disso, ou seja, a transição não se trata apenas da energia, mas também da reprodução social, os cuidados. E também tem que reconhecer os benefícios de saúde de uma transição justa, verdadeiramente, e os desafios das transições que não são justas para as pessoas, por exemplo, rios poluídos na Zâmbia, onde as companhias de mineração existem, e também a produção de gás, os canos que levam os gases para os países ricos. Eu sei que é muita coisa para falar só em 2 minutos, mas senti muito entusiasmo e esperança com relação ao People Summit, a Cúpula dos Povos, esse processo, como podemos nos unificar, nos unir para desafiar estas corporações. Obrigada, Leon. Também sugestões sobre como usar a Cúpula dos Povos como lugar para organizar essas conversas. E teve também essa conversa sobre como podemos navegar por tudo isto. Muito obrigada, então, Kelvin, pelo seu relatório. Obrigado, Anabela. A gente passa então já, talvez, para o canal do português, e aí a gente chama Natália e Gilberto Servinski. Sim, bom dia, companheiros, companheiros, companheiras e companheiros. O Gilberto fez a facilitação do nosso grupo e eu fiquei responsável por relatar e trazer o resumo da conversa para vocês. Então, eu sou a Natália Lobo, da Marcha Mundial das Mulheres, e vou fazer a apresentação em português. No nosso grupo, a gente teve um debate grande sobre as palavras, né, os termos que a gente usa quando a gente está falando desse debate, fazendo esse debate. Então, tiveram muitas falas que trouxeram elementos sobre, por exemplo, o fato de que, da nossa perspectiva popular, a gente devia estar falando de transformação energética e não de transição. É, porque a gente não quer transicionar dentro desse sistema capitalista, a gente entende que é uma questão de modelo, então a gente deveria focar no uso da palavra transformação e não ficar na lógica da transição. Também se falou muito sobre criticar o que tem sido, na realidade, uma transação energética e não uma transição de modelo de fato. Também nesse debate sobre os termos, a gente falou bastante sobre a necessidade da gente usar a palavra popular, então falar de transição justa, e popular, porque usar essa palavra nos coloca mais no campo, dos movimentos sociais, da esquerda, do campo popular de fato, demarca mais qual é a nossa posição nesse debate. E também que a gente tem que deixar bem claro o que a gente entende por justo, porque muita gente, muitos campos têm usado o termo transição justa, mas entendendo o que é justo ou o que não é justo de formas muito diferentes. Então, que a gente também tem que sempre demarcar o que a gente entende por justo nesse debate. E também lembrar que não é só uma transição energética. Então, quando a gente está falando, fazendo esse debate, lembrar também dos sistemas alimentares, da questão da mudança no uso da terra, de muitas transformações ou transições que a gente precisa fazer que não estão só no campo, da produção de energia. E sempre, né, todas as falas reforçaram o fato de que a gente está transicionando ou fazendo essas mudanças para mudar de modelo, né? Que a gente não quer ficar dentro desse modelo capitalista que está na mão das empresas transnacionais. Então, que se trata, acima de tudo, não de uma mudança tecnológica ou só de uma mudança de matriz de produção, mas de uma mudança de modelo.
Aí também foi falado que essa ideia de transição justa não foi criada pelo Sul Global e que a gente precisa, do nosso campo, pensar nas propostas que vêm de fato do Sul Global, qual é a nossa agenda política, qual é a nossa elaboração sobre esse tema, que se relaciona com o que eu estava falando anteriormente. Também foi falado sobre a importância da gente trazer a necessidade da superação de todas as opressões quando a gente está fazendo esse debate. Então, pensar que a transformação não pode manter as opressões de classe, gênero, raça, não pode reforçar o racismo ambiental nos territórios. Então, que todas essas questões precisam estar dentro desse debate. Foi falado sobre a importância de reter a expansão dos combustíveis fósseis, né? No Brasil, são um debate que tem sido bastante pautado no último período e é um debate central. E também a importância de trazer a voz dos territórios para os nossos debates, né? Então, trazer a voz das comunidades, das pessoas nos territórios, tanto atingidos por processos de exploração de combustíveis fósseis, mas também processos de exploração de energia renovável, trazer essas vozes dos territórios para o debate. A gente colocou também a importância da gente desenvolver mais o que a gente entende pelo tema da democracia energética, que é uma coisa que está no conteúdo do nosso eixo, mas que a gente precisa desenvolver mais o que a gente entende por isso. E também trazer a importância da dimensão da participação da sociedade civil, dos movimentos sociais, da participação popular na construção dos planos públicos, né, dos planos dos governos sobre esse tema da transição. Então, o nosso grupo era bem brasileiro, e aí a gente falou do exemplo do Brasil, né, que o governo brasileiro tem feito um plano de transição energética, que já foi lançado há mais de um ano, mas que tem sido feito de uma forma muito centralizada, sem considerar a participação da sociedade civil, então que precisa visibilizar essa participação, inclusive aproveitando o fato de que o governo brasileiro está na presidência da COP desse ano para pautar esse tema, a importância de liderar pelo exemplo. A gente falou bastante da geração descentralizada de energia, né? Uma alternativa que muitos companheiros e companheiras trouxeram. A gente pautou que é uma forma de geração de energia que a gente aposta muito, mas que também a gente precisa. É uma forma complexa de geração de energia que, quando a gente faz esse debate, a gente também precisa avaliar ele como um todo, porque a descentralização de energias renováveis, que são bastante instáveis, são dependentes de baterias, e aí a gente toca também no tema da mineração, então que a geração descentralizada, apesar de ser uma coisa que a gente defende, ela também não acontece sem impactos, e que quando a gente faz esse debate, a gente precisa fazer o debate inteiro, né? Porque a geração de energia sempre gera impactos e tem a ver com várias cadeias produtivas da nossa economia. Então, a importância da gente se aprofundar mais nesse debate. Também foi falado da importância das salvaguardas socioambientais na geração de energias renováveis, do fato de que a lei do licenciamento ambiental, né, foi aprovada agora no Brasil, permitindo muitas formas muito impactantes de geração de energia, então que é um tema que a gente precisa trabalhar sobre, esse tema do licenciamento ambiental. E que é importante a gente incidir sobre as políticas públicas, né, em temas como, por exemplo, o apoio à geração de energia descentralizadas, outras alternativas que a gente defende, que a gente precisa atuar aí também para que elas sejam apoiadas por políticas públicas. É isso. Obrigado, Natália. A gente vê que tem muitas similaridades já, né, aparecendo entre os eixos, né? O papel dos trabalhadores, a participação, retomar o papel do Estado, enfim, várias similaridades já. E aí a gente queria combinar se a gente pode ir mais 5 minutos. Havíamos estimulado às 11 para a gente finalizar, mas queríamos estender mais um pouquinho, 5 minutos, para a gente encerrar o canal que falta espanhol e francês, tá bem? E aí, talvez já pedindo para vir, talvez o espanhol, Ivan, eu creio, e aí pedindo já para que, se aparecem essas similaridades entre o que já foi colocado
do grupo inglês e também português, talvez aí a gente deixa para o processo de síntese. E aí a gente vai trazendo os pontos talvez que não apareceram, que dialogam de outras formas. Sí, gracias Kelvin, compañeras y compañeros. Sí, hay bastante, por suerte, similaridad en la visión, en los aportes respecto a la construcción. El grupo era un grupo bastante sindical, y tiene O grupo una, era fuer- um grupo bastante una fuerte sindical carga de e representación de los tinha sindicatos de la región, pero también uma forte poder de sindicato da cidade e de vários poderes da América Latina e representantes do movimento social. Então, podemos destacar a ideia que as respostas estão articuladas. Temos que é fundamental pensar o papel sobre o papel das saídas, principalmente em questão da democracia e um papel protagonista sobre eh, das questões democráticas e questões da movimentação da energia e a pressão que enfrentamos em respeito ao marco normativo privatista, liberal, que diz direitos do comércio, que são marcas fundamentais, desta movimentação que está sendo implementada nos países, que estão sendo implementadas nos países da América Latina, e o que significa disputa da região por território para implementação de direitos comuns e as questões de guerra, o papel dos Estados Unidos e a indústria militar e a apropriação das terras raras e recursos, petróleos, energias e outro, e o papel do governo da região, em particular, para fazer parte dessa agenda autoritária. O que também precisamos trazer em conta é o papel dessas regiões para os direitos humanos, defensorias e direitos ambientais, para enfrentar a discriminação e a disseminação de violência nos diversos territórios, a importância da consulta da entre os territórios e várias questões que impactam a saúde e a transição das comunidades, dos direitos, das respostas públicas, de reconhecimento e conhecimento popular e ancestral, em respeito ao enfrentamento dessa crise, incluindo a resposta sobre o papel das mulheres, das comunidades originárias, da produção dos alimentos saudáveis, da agricultura familiar, e a importância, por exemplo, das referências internacionais, como discutido em uma conferência internacional americana sobre a responsabilidade dos materiais de impacto na crise da transferência climática. Em movimento internacional, é importante a gente pensar sobre a importância da imprensa climática e alguns foram colocados outros materiais com propostas sobre ah, o que temos discutidos da América Latina e o que também
Muy bien. Bem, o tempo acabou. A minute, Sebastião. Ok, desculpem, eu vou falar em inglês, porque não temos interpretação do francês. Nós falamos sobre minerais, extrações e como isso é tão central na transformação e todos os aspectos diferentes dos impactos, as águas poluídas. Nós temos as emissões, efeito estufa, a maneira como os minerais são tratados, a grilagem e também o fato das expansões das mineradoras que impedem os modelos sustentáveis que estão emergindo como a agroecologia. Nós também falamos sobre o conceito da soberania de energia e também o conceito da soberania alimentar, que tem sido o centro de muitas lutas no passado. A soberania energética é uma maneira de pensar como nós acabamos com a nossa dependência nos minerais e o fato de que nós gastamos tanta energia, temos a impressão de que precisamos de mais energia ainda, mas para quê? Expandimos então sobre esta conexão com a terra, para acabar com as monoculturas, por exemplo, para ter a soberania alimentar. E as soluções? Bom, trabalhamos em algumas ideias juntos, falamos sobre o link com o extrativismo, como os países são forçados para fazer isto, causando até mortes. Uma das demandas da COP30 é ter uma transparência maior das empresas mineradoras para que possamos conectar com as situações nos países, muitas soluções em práticas também das organizações para trabalhar com as diásporas, conectar as pessoas do sul global com o norte global. Eu gosto muito desse exemplo do que está sendo feito na África do Oeste, na África Ocidental, com a agroecologia, alguns campos onde, onde eles trabalham com biopesticidas, por exemplo, na prática, e também a teoria ou a ideologia de consumir menos recursos e também os direitos dos camponeses. Falamos sobre isso, falamos sobre maneiras práticas para trabalhar com os trabalhadores, insistindo nos impactos na sua saúde, principalmente os trabalhadores no setor de energia fóssil, de combustíveis fósseis. Eu tenho várias notas, eu tomei notas e que eu posso compartilhar depois. Muito obrigada, Mary. Eu vou falar em inglês agora. Nós estamos no final do nosso webinar. Nós queremos continuar em contato com vocês. Não esperávamos que esse webinar cobrisse tudo. Nós combinamos sobre isso. Mas é isso que vai acontecer agora. Nós vamos unir todas essas sugestões, essas contribuições que foram dadas e vamos avaliar, atualizar este documento com todas as sugestões de vocês. Vamos comunicar com todos que querem continuar envolvidos. Aqui tem esse código QR
Vocês podem tirar uma foto. Nós vamos também colocar agora no chat o link para o grupo do WhatsApp, para que todos continuem, sejam informados sobre a evolução deste documento. Por favor, também nos informem sobre todas as organizações coordenadoras no grupo. Se vocês estiverem organizando eventos entre agora e a Cúpula dos Povos, porque estamos tentando construir este calendário relacionado com essas transições justas. O comitê, existe esse comitê político da Cúpula dos Povos, onde recebemos essas contribuições relevantes para a construção da nossa declaração. Essas são coisas concretas. Então, a nossa mobilização global vai continuar. Nesse documento tem mais informações, se vocês quiserem nos comunicar sobre essa transição naquele contexto. Grupos diferentes, de organizações diferentes, coletivos, fazem parte deste evento. Também estamos organizando algumas iniciativas baseadas nos seus interesses, estamos organizando conversas separadas sobre esta convergência. Então, vamos separar as coisas. Temos os nossos esforços de organizar a Cúpula dos Povos e temos também as nossas expectativas. Eu gostaria de agradecer os intérpretes, eles têm sido maravilhosos, pacientes, permitindo esse nosso trabalho ao redor do mundo. Obrigada pelo Tratado de Proliferação da Energia da energia renovável. Obrigada aos nossos palestrantes, aos facilitadores. Obrigada por ter passado do tempo, né? Uns 10 minutos. Isso é muito encorajante ter visto tanto de vocês aqui. Estamos esperando continuar esse trabalho de maneira forte, além da Cúpula dos Povos. Vamos continuar conectados. Conectem-se no grupo do WhatsApp. Vocês devem ter visto aqui no chat, coloquei vários links. Como vocês veem, temos estado bem ocupados com esse trabalho e vamos continuar as nossas conversas. Kelvin, você tem a última palavra. Obrigado a todos e a todas novamente, agradecer pela participação e convocamos todos a ser parte e a construir a Cúpula dos Povos e as discussões seguintes do nosso eixo. Como a Anabela trouxe, a nossa expectativa é reunir todos os aportes aqui, sistematizar em um documento para termos já na semana seguinte, né, um documento inicial para trabalhar. E ao mesmo tempo, ali no grupo, nós vamos trabalhando tanto nesse documento, né, das discussões de transição, mas ao mesmo tempo também vamos enviar as novidades sobre as atividades enlaçadas no qual a gente está construindo e queremos também que todos se envolvam e que coloquem também as atividades e processos no qual vão construir na Cúpula dos Povos em novembro, em Belém do Pará. Obrigado e bom dia a todos e a todas. Obrigado. Bom dia. Merci. Chao, chao.